Em 1980, o Brasil conseguiu fabricar um trem elétrico nacional. Quase meio século depois, ainda importamos parte da tecnologia para expandir o metrô. Parece contraditório, né? Mas é exatamente aí que começa a história da Cobrasma, a Companhia Brasileira de Material Ferroviário. Uma empresa que já foi símbolo de inovação, fornecedora preferencial do governo, exportadora para outros países e que terminou com dívidas bilionárias e seus terrenos leiloados. Como uma gigante da indústria pesada simplesmente sai do mapa? Foi incompetência? Foi azar? Ou foi o próprio sistema mudando as regras do jogo? A Cobrasma nasceu em 1944, em plena Segunda Guerra Mundial, quando importar vagões e peças ferroviárias virou missão impossível. O Brasil precisava manter seus trilhos funcionando. A solução foi fabricar aqui mesmo. Instalada em Osasco, ao lado da linha férrea, a empresa cresceu rápido. Produzia eixos, vagões, fundição pesada, peças para mineração, agricultura e cimento. Em pouco tempo, virou a maior fabricante de material ferroviário da América Latina. Seus produtos eram tão robustos que alguns vagões seguiram operando até 2020. Isso não é exagero, é durabilidade industrial de outra era. Durante décadas, a lógica parecia simples. O Brasil investe em ferrovia, a Cobrasma cresce junto. E ela cresceu. Na década de 1970, empregava cerca de 17 mil pessoas. Era praticamente uma cidade industrial. Mas aqui entra o detalhe que muda tudo. Cerca de 70% das encomendas vinham do governo. Quando o Estado investia, a fábrica operava no limite. Quando o Estado travava, a produção parava. É como construir uma casa inteira apoiada em uma única coluna. Funciona, até a coluna rachar. E a rachadura veio nos anos 80. O Brasil entrou na chamada década perdida, com hiperinflação, dívida externa explosiva e cortes em investimentos públicos. O transporte ferroviário perdeu prioridade para o rodoviário. Estradas ganharam espaço. Caminhões dominaram a logística. Entre 1980 e 1983, a Cobrasma demitiu cerca de 35% dos funcionários. Imagine desligar mais de 5 mil pessoas em poucos anos. A demanda evaporou, e uma fábrica feita para produzir em massa não sobrevive produzindo quase nada. Foi então que a empresa tentou fazer o que muitas gigantes fazem quando o mercado muda: diversificar. Se o futuro era rodoviário, então que fosse rodoviário. Nos anos 80, a Cobrasma entrou no mercado de ônibus com o Trinux, um modelo ousado, feito com estrutura em aço inoxidável. A mesma lógica dos trens aplicada às estradas. Estrutura monobloco, resistência à corrosão, mecânica Scania potente, tecnicamente avançado, mas 30% mais caro que os concorrentes. E no Brasil dos anos 80, preço era rei. Resultado, apenas 15 unidades vendidas até 1985. Ao mesmo tempo, o governo federal começou a falar em eletrificação do transporte urbano. Surgiu a aposta nos trólebus. A Cobrasma enxergou ali uma nova chance. Desenvolveu modelos robustos, também em aço inox, com tecnologia própria de chassi e suspensão. Entre 1987 e 1988, produziu 46 unidades para o corredor ABD, na região metropolitana de São Paulo. Era um produto alinhado com eficiência energética e emissão zero, algo que hoje parece moderno, mas já era discutido há quase 40 anos. Só que, novamente, a dependência do poder público pesou. Licitações foram suspensas, contratos não avançaram, falta de recursos interrompeu expansões. O projeto que poderia ter sido a virada virou apenas um capítulo curto. A produção permaneceu baixa. Em 1987, foram cerca de 101 ônibus fabricados, metade deles para reencarceramento. Para uma estrutura industrial daquele tamanho, isso era insuficiente. Em março de 1990, a Cobrasma saiu oficialmente do mercado de ônibus. Enquanto isso, o mundo mudava. Nos anos 90, o Brasil abriu a economia. A competição internacional aumentou, privatizações redesenharam o setor ferroviário. Empresas globais passaram a disputar contratos de metrô e trens urbanos. A Cobrasma, já fragilizada financeiramente, enfrentava 6 anos consecutivos de prejuízo.
Entrou em concordata em 1991. Tentou se reerguer, não conseguiu. A produção ferroviária, que era sua base histórica, foi encerrada entre 1993 e 1994. Em 1996, as atividades industriais cessaram. As dívidas ultrapassaram o equivalente a centenas de milhões de reais. O terreno de 260 mil metros quadrados em Osasco virou alvo de leilões judiciais para pagar passivos trabalhistas. Máquinas foram vendidas, galpões esvaziados. Uma empresa que já foi símbolo de soberania industrial virou processo judicial. E aqui entra um ponto curioso. Enquanto a Cobrasma desaparecia, o Brasil começava, anos depois, a retomar investimentos em mobilidade urbana. Expansões de metrô em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, novos trens para a CPTM, mas agora com forte presença de multinacionais no fornecimento. Nos últimos anos, a pauta de reindustrialização voltou ao debate nacional. Dados recentes do IBGE mostram que a indústria de transformação ainda luta para recuperar participação no PIB. O setor ferroviário, segundo a ANTF, tem ampliado investimentos privados, principalmente em carga. E os projetos de mobilidade elétrica voltaram ao radar, inclusive com novos ônibus elétricos circulando em grandes capitais. A ironia é evidente. A Cobrasma apostou em aço inox e eletrificação quando o país não tinha estabilidade para sustentar o projeto. Décadas depois, o discurso é quase o mesmo. Em 2025, um dos trólebus fabricados pela Cobrasma foi restaurado e preservado como peça histórica. Não é apenas nostalgia, é memória industrial. É o lembrete de que o Brasil já dominou etapas complexas da cadeia ferroviária. E também o alerta de que depender de um único cliente, ignorar ciclos econômicos e subestimar mudanças estruturais pode custar caro. A Cobrasma não faliu por um único erro. Foi um conjunto de decisões, contexto macroeconômico e transformação do modelo de transporte nacional. A pergunta que fica não é apenas o que aconteceu com a Cobrasma. A pergunta é: quantas outras empresas estão hoje vivendo a mesma dependência silenciosa de um único mercado, de uma única política, de uma única tendência? E se o jogo mudar de novo? Talvez a história da Cobrasma não seja sobre o passado, talvez seja um aviso sobre o futuro. Se você quer continuar entendendo os bastidores das decisões que moldam a economia, a tecnologia e o poder industrial, se inscreve agora no canal Lado B do Futuro. Porque às vezes, o que desaparece não some por acaso, some porque ninguém percebeu que o sistema já tinha mudado.